Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. Sexta-feira, 5 de maio, janeiro, fevereiro, março, abril já se foram, né? Primeiro quadrimestre já se foi, olha, 2023 aí passando voado. Mas agradecendo sempre a Deus por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês mais uma vez. Estar agradecendo a vocês pela generosa audiência, pensando com a TV Zoom e procurando mais uma vez trazer um assunto que eu entenda que seja do interesse da nossa cidade. Esse assunto, da forma como eu vou tratar hoje, nessas quase 1.100 edições do Pensando, eu não me lembro de tê-lo falado sobre esse tema da forma como nós queremos conversar com vocês. É a música em nossas vidas, né? Se a gente perguntar a qualquer pessoa se gosta de música, dificilmente ouviremos um não, né? Todo mundo diz que gosta de música. E não é agora que a música é valorizada, não. Pois na antiguidade, ela foi considerada uma das 7 artes liberais clássicas. Só para lembrar quem esqueceu, as demais foram a lógica, a gramática, a retórica, a aritmética, a geometria, a astronomia. Ou seja, ela era considerada uma arte clássica. Isso vem lá desde os gregos, sabe lá mais de quem. Mas o que é música, né? É uma pergunta. Certamente existem várias definições. Eu me socorri e uma que eu encontrei no site Significados com VR. Esse site é muito interessante. Quando você quer saber o significado das coisas, eles têm muita história interessante. Ele afirma o seguinte: música é a combinação de ritmo, harmonia e melodia de maneira agradável ao ouvido. É isso que eu sinto, tá? Quando me perguntam, mas acho que música você gosta? É essa que tem um ritmo gostoso, uma harmonia, melodia que me agrada, né? Agradável ao meu ouvido. No sentido amplo, é a organização temporal de sons e silêncios, chamadas pausas. No sentido restrito, agora no sentido restrito, é a arte de coordenar e transmitir efeitos sonoros harmoniosos e esteticamente válidos, podendo ser transmitidos através da voz ou de instrumentos musicais. Ela é uma manifestação artística e cultural de um povo, em determinada época, região. Enfim, a música é um veículo usado para expressar sentimentos, né? Isso aí a gente fala aqui de época, né? É só ouvir, não tem muito tempo, há 20 e poucos anos, a lambada era um sucesso, então hoje não se fala mais, mas então a música tem isso muito de tempo, né? Mas o que falaríamos então sobre música? Sobre a definição dela? Não. Isso aí eu achei uma, estou falando para vocês só para mostrar que muita gente acha que música é simplesmente ouvir música. Não, um pouquinho mais longe, né? O tema nosso vai ser mais restrito. É sobre a importância e os benefícios que não só a música traz nas nossas vidas, mas também sobre o seu aprendizado. Porque muita gente, mas eu não tenho dom. Mas será que não é possível aprender música, mesmo se é um talento natural? E os benefícios que ela traz para, não só porque é algo gostoso, né? Mas os benefícios que traz também para a nossa saúde, para o nosso dia a dia, enfim, como diz aqui, né? É um veículo para expressar sentimentos, né? Enfim, vamos saber se a música é apenas um dom ou se é possível aprender música. Se é possível, será que o nosso município oferece essa possibilidade? Nós sabemos que as nossas 2 centenárias bandas têm escola de música, mas será que temos mais opções? São essas e outras informações que o programa passar para vocês esta noite. Enfim, esse é o tema do programa. A importância da música em nossas vidas e se é possível aprendê-la, mesmo sem um chamado talento natural. Mas antes eu tenho aqui os meus comentários a fazer. E começo com uma frase. Claro, eu sempre procuro trazer uma frase que tenha a ver com o programa. E essa frase é de Friedrich Nietzsche. O meu convidado poderá dizer se está mais ou menos adequada a pronúncia. Friedrich Nietzsche foi um filósofo,
filólogo, crítico cultural, poeta e compositor prussiano que viveu no século XIX. Ele disse o seguinte: sem a música, a vida seria um erro. Ele falou isso. Esse Nietzsche sabia das coisas. Sem a música, a vida seria um erro, né? Já se fala que quando a pessoa está cantando, maus pensamentos não passam pela cabeça, né? Enfim, essa é a frase da noite. Sem a música, a vida seria um risco. Outro comentário que eu faço, é que eu já venho falando há várias semanas, é sobre o Rio Ecopets, que eu peço ao William, que está me ajudando hoje, eu agradeço ao William desde já, para colocar aí na telinha um bannerzinho do Rio Ecopets, está aí para vocês. O Rio Ecopets recolhe tampinhas plásticas visando arrecadar recursos para a castração de animais em situação de vulnerabilidade, com a venda dessas tampas plásticas. Recolhe e vende e paga essas castrações. E claro, uma outra razão muito importante, retirar esse lixo do meio ambiente, que é um lixo extremamente tóxico, é um lixo que fica por centenas de anos, enfim, pelo menos é o que se estima, né? Porque se fala que fica até 500 anos, mas a gente não viveu 500 anos com lixo ainda, mas sabe que dura muito, né? Alguém já ouviu falar em lixo, tampa de lixo enferrujado? Não viu, né? Enfim, são inúmeros tipos de tampinhas que são aceitas, desde tampa de bebidas, né, de água mineral, guaraná, produtos de higiene pessoal, tá? Produtos de limpeza e outros tantos. Qualquer tampinha que venha plástico, que venha num frasco, serve. Você juntou, já tem uma boa quantidade? Ligue para a Caroline, que é representante do Rio Ecopets na região. Está passando aí na telinha, no GC, né, os dados da Rio Ecopets. Vou pedir o William para de vez em quando passar. O telefone dela é 21 97 914 0100. E o terceiro comentário, eu chamo aqui: que tal prestar uma justa homenagem ao grande friburguense, que tal prestarmos uma justa homenagem ao grande friburguense Heródoto Benedito de Melo? Por que eu estou falando isso? Conforme bem lembrou neste final de semana o sempre atento jornalista Gerlan Guillain, no último dia 29 completou 5 anos que perdemos um dos maiores friburguenses que conheci nos meus 72 anos de vida, Heródoto Benedito de Melo. E tenho certeza que não sou só eu que penso assim não, hein? Nós sabemos que ele não nasceu em Nova Friburgo, mas adotou com toda a força da alma dele, né? E mesmo falecendo longe de Nova Friburgo, devido às circunstâncias da vida, né? Muita gente não sabe, mas seus restos mortais repousam em nossa terra, a terra que ele sempre amou. Ainda lembrou o jornalista Gerlan Guillain que daqui a 2 anos, mais precisamente em 15 de setembro de 2025, completará um século de nascimento de Heródoto Benedito de Melo. Conforme eu já falei aqui nesse programa e já escrevi na coluna Modesto Aroa conversando com vocês, que é publicada semanalmente no Jornal de Conselheiro Digital, está na hora, acredito até que já passou da hora, de prestarmos uma justa e grande homenagem a esse grande homem público. E quando falo justa e grande homenagem, deixa eu pedir ao William. William, está faltando uma folha que está com você aí. Você me passa, por favor? A folha ficou aí. Isso, pega por favor, isso, meu convidado me ajudou aqui. Você desculpa, mas a folha ficou lá para ele fazer a chamada. E quando eu falo aqui, justa e grande homenagem, não é colocando o nome de Heródoto Benedito de Melo numa obscura pracinha ou olaria ou na usina de asfalto, como lamentavelmente propuseram 2 vereadores friburguenses. Eu entendo até que eles estão bem intencionados, mas cá entre nós, um dos maiores vultos da nossa história, ser nomeado numa pracinha obscura de olaria ou na usina de asfalto, é muito pouco. Eu penso que Heródoto Benedito de Melo merece uma grande homenagem. Eu sei que eu estou sendo pretensioso com a minha sugestão, mas que tal trocar o nome de Praça Getúlio Vargas, que não passou de um ditador, não adianta querer esconder. Eu sei que Getúlio Vargas ainda tem algumas viúvas, né? Mas Getúlio Vargas foi apenas um ditador, e aqui em Friburgo ele tem homenagem à principal rua de olaria, já tem seu nome. Por que ele tem que ter direito a ter uma praça em nome dele? Eu sei que hoje um amigo vem, Modesto, mas será que as pessoas estão tão acostumadas? Ora, muita gente não sabe, mas essa Praça Getúlio Vargas já se chamou Praça Princesa Isabel. A Praça Demerval Barbosa Moreira hoje já foi chamada de Praça Dom João VI. Dom João VI tem muito mais a ver com Friburgo do que Getúlio Vargas.
Dom João VI foi o rei que criou por decreto real a nossa cidade. Mas ele tem o Parque Dom João VI, então é muita pretensão minha? Pode ser. Lembrando também a Avenida Alberto Braun. A Avenida Alberto Braun teve outro nome. E acho que foi General Argolo, que era chamada. E muito bem lembrado que Alberto Braun foi um grande friburguense também. Se vocês quiserem, a rua hoje Dante Laginete já foi chamada até, eu me lembro quando eu era criança, era chamada de General Pedra. Ou seja, tirar nome de rua é uma questão do tempo. Heródoto Mendes de Melo, para mim, merece essa homenagem. Então eu vou ficar aqui batendo nessa tecla, por que não? Praça Heródoto, doutor Heródoto, não precisa nem doutor não, Heródoto Mendes de Melo. Ele tinha essa mania, todo mundo chamava ele de doutor Heródoto, mas o nome dele é Heródoto Mendes de Melo. Fica aqui minha sugestão, eu vou ficar batendo na tecla. Pode ser que eu seja do bloco do Eu Sozinho, não tem problema. Quem se lembra do saudoso Cláudio Lambré, ele não saía na rua batendo um bumbo, não era o bloco do Eu Sozinho? Eu também vou ser o bloco do Eu Sozinho, falando que devemos homenagear Heródoto Mendes de Melo de forma grandiosa. Não o nomezinho na usina de asfalto, nem de uma coisa. Vamos lá, vamos. Alguém me falou até a sugestão, a Serra Mar. Mas a Serra Mar, pelo que eu sei, tem um nome também de um friburguense que trabalhou muito por ela, Pio de Azevedo. Eu sei que na época eu trabalhei na prefeitura e eu acompanhei o trabalho de Pio Azevedo lá. Pio Azevedo realmente foi no governo Heródoto, foi Heródoto que quis, mas Pio Azevedo trabalhou muito em nome daquela estrada. Então, deixa a estrada lá com o nome de Pio Azevedo, vamos botar Heródoto Mendes de Melo, algo grandioso aqui na nossa cidade, tá bom? Bem, agora vamos ao programa, cujo tema é a importância da música em nossas vidas e se é possível aprendê-la, mesmo sendo chamado talento natural. Para conversar com vocês, estou recebendo um virtuoso pianista e um grande professor de música, Philipp Gutwein. O nome está certo? Está certo. Então, Philipp, boa noite, obrigado por ter vindo. A telinha para sua introdução. Boa noite, Modesto. Boa noite a todos. Eu me chamo Philipp Gutwein e meu interesse na música começou com a idade de aproximadamente 9 anos. Um amiguinho meu do colégio tinha um tecladinho eletrônico que tinha uma música de demonstração que eu fiquei apaixonado pela música. E aí no meu aniversário, o Dia das Crianças, eu não me lembro muito bem, eu pedi esse tecladinho como presente e meu pai me deu. E aí eu comecei a tirar sozinho de ouvido essa música. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho mais de você. Vamos entrar nessa parte aí. Mas você é de Friburgo? Eu sou friburguense, eu sou nascido aqui em Friburgo. Morei aqui até 2011, quando aconteceu aquela tragédia, infelizmente, né, aquela catástrofe. E aí depois eu me mudei para Niterói, residi lá durante 9 anos e depois, agora um pouco antes da pandemia, eu retornei a Friburgo por questões familiares. Eu não estou enganado, ou você morava numa casa que foi atingida pela... Foi você? Tinha um músico de Friburgo, não, foi você não, né? Não. Eu acho que quem foi... e até infelizmente veio a falecer, isso mesmo, faleceu. Foi o Mário Jansen. Foi o Mário Jansen, excelente pianista de Friburgo. Assim, ele foi atingido, não, ele morreu na tragédia. Sim. Mas você está falando, você desde novo, você é um desses que tinha dom para música ou você se interessou pela música e aprendeu música? A minha opinião sobre essa questão de dom é algo que a gente ainda vai conversar sobre, mas eu não acredito muito nessa questão de um dom, como se fosse uma coisa específica. Alguém fosse ungido, né? Claro que a música, conforme mesmo você disse, ela tem várias partes. Ela tem a melodia, ela tem a harmonia, ela tem o ritmo. E às vezes a pessoa demonstra uma facilidade maior para uma dessas áreas e acaba seguindo seus estudos para uma dessas áreas. Por exemplo, tem pessoas que têm uma facilidade imensa para ritmo, mas são extremamente desafinadas na hora de cantar. Tem pessoas que têm uma afinação maravilhosa, mas às vezes não conseguem se enquadrar bem no ritmo. Então, colocar numa só, né, como um talento, né, eu
sempre observa esse tipo de conceito assim com bastante cuidado, né? Então você começou, mas você começou a estudar muito cedo. Comecei a estudar muito cedo por conta disso. Lá em casa, meus pais sempre escutaram muita música. Mas eles algum deles são músicos? Não, não. Foi eu que puxei o... Você estava falando que desde 9 anos você lida com música. Isso, eu já escutava algumas coisas clássicas em casa devido ao meu pai. E aí ocorreu esse episódio que eu falei, desse pequeno teclado que tinha uma música de demonstração, que eu fiquei encantado pela música. E eu gostei tanto da música que eu pedi esse tecladinho. Era um tecladinho de brinquedo da Cássio, de 2 oitavas. E aí eu ganhei, agora eu não lembro se foi de aniversário, de Dia das Crianças, alguma coisa do tipo. E aí eu comecei sozinho, de ouvido, eu fui catando as notas. E como meu pai viu que eu tinha facilidade, aí logo no início do ano seguinte, com 10 anos, eu comecei a estudar teclado. Eu estudei na Academia Lourenço Fernandes, com a professora Fabiana. Eu estudei 1 ano de teclado. E aí, como eu desenvolvi muito rápido, ela sugeriu que eu passasse para piano, para o estudo do piano mesmo, para desenvolver mais ainda. E aí, com 11 anos, eu comecei no Conservatório Friburguense de Música, na época da professora Sônia Considera. Eu comecei a estudar piano clássico com ela. Depois, posteriormente, ela vendeu o conservatório para o maestro Ivan, né? Ele é um maestro lá do Rio, agora ele desenvolve trabalhos assim, fantásticos no estado inteiro. E aí eu terminei meus estudos com ele. Né? Com 17 para 18 anos, eu já comecei então a dar aula de música. Você começou, de certa forma, a se profissionalizar com 17 e 18 anos. Para você dar aula, você já estava profissionalizado. Sim, sim. Eu dou aula já há 21 anos. 21 anos. 21 anos trabalhando já com essa área de educação musical e também a parte de performance, né? Tocando em recitais, eventos. Fora de Friburgo, inclusive? Fora de Friburgo, inclusive. Você tem exemplos assim interessantes de onde você já se apresentou? O Forte de Copacabana, inclusive com o coro lírico Acrópolis, né? Teve um festival lá, Brasil-Itália, em que teve uma apresentação lá, foi muito expressiva, muito bonita. Teve um recital em Itaboraí do Dia das Mães, que a gente também fez uma apresentação. Aqui em Friburgo eu já fiz diversas apresentações no Dia da Cultura, ali no Antigo Fórum. Já fiz várias apresentações na Usina Cultural. Na época teve uma, inclusive, que foi com o pessoal do Teatro de Improviso. Foi uma apresentação bem interessante também. Rompeu um pouco daquela coisa muito clássica. O concerto no Teatro Municipal aqui de Friburgo, o Concerto ao Luar, com o maestro Agni, né? Um tenor lírico fantástico. Então, assim, tem essa... Em Niterói, algumas apresentações também. Mas você dá aula também, você dá aula em casa, você dá aula em algum lugar? Não, atualmente, isso depois a gente pode explorar um pouco mais, né? Por conta da pandemia, muita coisa passou para o meio virtual, para as pessoas poderem continuar. Se quem tiver interessado, eu sei porque eu já vi, né? Se entrar no YouTube, botar seu nome lá, vai aparecer várias apresentações suas. Isso, lá no YouTube tem o canal, né, Phil Gutwein, né, onde eu posto ali algumas gravações, alguns ensaios, alguns testes, né. Vamos pedir umas fotos de você performando, né? Ah, sim. Vamos colocar essas fotos aí devagarzinho, ele vai comentando. Essa aí você era bem novinho, né? Isso, essa daí eu devia ter 20 e alguma coisa. Você se lembra onde foi? Isso daí foi na Usina Cultural, foi num desses recitais. Isso aí é a mesma coisa? Essa aí é a mesma apresentação. Foi um recital clássico, que eu fiz um repertório que eu puxei cronologicamente de Mozart até Camargo Guarnieri, compositor brasileiro. Você andou no tempo mesmo. Andei no tempo. Eu fiz uma coletânea de peças bem expressivas. Esse aí já é mais recente, né? Essa daí foi no Teatro Municipal aqui de Friburgo. Né? Essa apresentação foi lá no teatro. Essa aí? Essa daí foi uma apresentação com o coro lírico Acrópolis, aqui de Friburgo.
provavelmente alguma cerimônia de fim de ano, de Natal, alguma coisa assim do tipo, né? Agora tem um diploma ali, isso aí, pega um diploma que tem aí, isso aí, o que significa esse diploma? Esse diploma aí foi uma honraria que eu recebi no ano de 2010. Ele é referente ao ano de 2009, né? E o ano de 2009 foi um ano muito positivo para mim em termos de trabalho. Eu estava dando aula em diversas instituições e desenvolvendo uma série de trabalhos dentro dessa área, né, da pedagogia musical. E estava em conjunto também com a Euterpe Lumiarense. A Sandra, na época, estava com um projeto de reavivamento da Euterpe Lumiarense. E eu participei lá, dando aula também. Boa Esperança, enfim, eu comecei a expandir bastante o leque de trabalho e teve uma expressividade muito grande, né? Eu consegui realizar muitos trabalhos também com crianças de comunidade e etc. Então, graças a esse trabalho que eu desenvolvi em 2009, a Sociedade de Cultura Latina me agraciou com essa premiação, né, dentro da categoria de melhores de 2009. Bem, já falamos de você, agora vamos começar a falar do tema do programa. Agora todo mundo já sabe que quem está aqui conhece, tem propriedade para falar com vocês, entende de música, trabalha com música, é professor de música. Na parte da abertura eu falo sobre a importância da música na nossa vida. Pelo menos eu acredito que ela é muito importante para mim. Com certeza. Eu desde muito garoto, eu ainda tenho até minhas bolachas ainda antigas, né? Você como professor de música, o que você responde a quem lhe perguntar qual a importância da música nas nossas vidas? O que você vai falar? Por exemplo, uma mãe que quer botar um aluno, mas qual a importância? Por que eu vou botar meu filho para estudar música? Qual a importância dela na vida? Perfeito. Se a gente imaginar, a música é algo que está ligado à existência do ser humano, né? O nosso coração, ele bate com o ritmo. Já no ventre da mãe, a gente já reconhece a voz da mãe, né? Isso é provado cientificamente, de que a criança, né, na barriga da mãe, ela reage aos estímulos da voz da mãe, da voz do pai, enfim. Então, essa questão da ligação com o som é muito visceral com o ser humano, né? E à medida que a gente vai crescendo e a gente vai se desenvolvendo, as primeiras percepções nossas são percepções auditivas, né? A criança é bastante visual, mas ela também está prestando atenção a todos os sons. Por isso é importante um processo de musicalização, de repente não tão cedo, né? Mas que a criança cresça com esses estímulos musicais. Isso é de extrema importância. Por quê? A música, ela desenvolve uma série de capacidades cognitivas que são importantíssimas, né? Quando a gente trabalha no estudo da música especificamente, você pega uma criança, hoje nós estamos na era da tecnologia, tudo é muito rápido, né? Se a gente for assistir vídeos no YouTube de pianistas e tudo mais, a gente vai ver luzes caindo, a tampa do piano aberta, é um estímulo visual muito grande e tem que ser rápido, pouco tempo, porque as crianças, eu percebo, são, por exemplo, o aplicativo TikTok, né? São vídeos curtos de 15 segundos, então você tem 15 segundos para fazer aquele espetáculo virtuosístico todo com muito apelo visual. Então, esse estudo de música, por exemplo, para as crianças hoje em dia, ajuda a desenvolver o foco, a concentração, você estimula capacidades como a memória, a criatividade. Então, o estudo da música, ele ajuda inclusive no desempenho da criança nas matérias de colégio, porque ela vai se habituando a desenvolver o raciocínio lógico. A música, ela tem muita coisa de matemática, né? Então, a gente tem esse desenvolvimento do raciocínio lógico, da memorização, sem contar com outros benefícios
como, por exemplo, a socialização. A música é uma excelente forma de aproximar pessoas. E as crianças, inclusive, se aproximarem por gosto musical. Então, eu acredito que esse estudo da música para as crianças, eu não consigo ver algo que não seja benefício. Tá certo. Ô, Ira, tá na hora do nosso intervalo, não tá? Vamos para o rápido intervalo. Daqui a 2 minutos voltamos, continuando conversando com o filho Gutwein sobre a música nas nossas vidas, a importância dela. Voltamos já. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. Na Projetare, você participa de todo o processo. Sempre a melhor escolha para o seu espaço. Com designers clean e elegantes. Acabamentos práticos e funcionais. Sempre com as últimas tendências. Pensando no melhor aproveitamento. Projetare Imóveis Planejados. A solução para você concretizar o projeto dos seus sonhos. Estamos retornando com a conversa hoje com o professor de música Philipp Gutwein sobre a importância da música. Agora nós vamos entrar em uma parte que você já até falou um pouco comigo, mas fora do ar. Na abertura do programa eu disse que através dessa entrevista saberíamos se a música é apenas um dom ou se é possível aprendê-la. O que você responde a essa pergunta, hein? Porque a gente às vezes fala, não, mas fulano joga muita bola porque é um dom. Não dá para aprender a jogar futebol. Outros falam, mas o fulano de cá, Roberto Carlos, canta muito que é o dom. Mas será que é possível aprender e ser um bom músico, por exemplo, sem o tal dom natural? Não sei nem o que é isso, se existe. É perfeitamente possível. Como eu tinha dito antes, eu acredito que é muito importante para o professor de música ele ter essa sensibilidade de enxergar no aluno qual área que ele pode se desenvolver mais. Isso eu já tive experiência dentro da área de musicalização infantil, de, por exemplo, o aluno gostar de violão e aí começar a fazer a aula de violão e não está conseguindo ir muito bem. E aí depois, com o tempo, experimentando outros instrumentos, ele percebeu que, na verdade, ele tinha muita facilidade para bateria. E ele foi para a bateria e ele desenvolveu muito bem. Então, eu acho muito importante, nessa fase inicial,
principalmente para não ter um bloqueio, né? Às vezes bota a criança para estudar piano e a criança não quer, não gosta, mas de repente ela tem uma afinação vocal muito boa. Se ela tivesse ido para aula de canto, de repente ela teria se desenvolvido mais, ou para guitarra, ou às vezes para um instrumento de sopro, uma flauta. Então, é muito importante o professor de música ter essa sensibilidade para saber direcionar. E aí é onde vai surgir mais esse brilho, né, essa facilidade que a gente chama de dom, né? Mas, claro que algumas pessoas têm um pouco mais de facilidade, outras têm um pouco mais de dificuldade. Eu acho que seria mais facilidade ou menos facilidade de aprender do que dom mesmo, né? Exato. Porque dom seria o cara que domina, não precisa nem aprender nada, estudar nada. E se existe isso, são casos raros, porque, por exemplo, o Mozart, ele estudava o dia inteiro, o pai dele era músico, ele começou a aprender música muito cedo e ele começou a demonstrar os dons, né, as facilidades dele muito cedo. Mas ele teve um suporte para isso, ele teve toda uma... Então, é claro que a gente está falando de uma facilidade imensa, né? A gente não pode colocar, então se eu começar a estudar música, eu vou ser um Mozart, né? Não, então, não é bem assim, né? Não é bem assim. Mas, independente, isso é uma coisa que já é comprovado, independente da idade, a música tem que começar a estudar cedo. Mito. A pessoa pode começar a estudar música em qualquer idade, desde que ela se dedique, né? Então, essa questão da música é perfeitamente possível para qualquer pessoa que tenha um horáriozinho durante a semana, que possa se dedicar. É perfeitamente possível aprender música e tocar as músicas que gosta e aprender. Tem uma questão que a gente costuma dizer, não tem aquele ditado que fala que cachorro velho não aprende truque novo, né? Então é muito comum se falar, e a gente acredita que até seja realmente, cientificamente já se fala isso, é mais fácil uma criança aprender algo do que uma pessoa de mais idade. Você falou que qualquer hora pode aprender, né? Sim. Mas você considera que... Você já disse mais ou menos isso, que o momento mais adequado para se aprender na criança é quando os pais... Porque tem um problema, né? Tem muita mamãe, por exemplo, que ensina que a filha tem que ser dançarina, aí bota na aula de dança. Ensina que o filho tem que ser pianista, bota na aula de piano. Mas não quer nem saber o gosto da pessoa, né? Ou seja, no fundo a pessoa está querendo que o filho faça uma... Tendo um sonho dela, né? Mas você realmente reconhece que a idade mais adequada para aprendizado é a criança? A criança, ela está numa fase onde ela está formando as capacidades cognitivas dela. Então, realmente, se torna mais fácil qualquer aprendizado, né? E aí eu insisto nesse ponto, né? De que é importante que os pais, assim como até o próprio professor de música, tenham essa sensibilidade para saber direcionar a criança nesse sentido. Porque às vezes a mãe ou o pai quer que a criança estude música ou quer que estude um instrumento específico, flauta, piano, violão, e às vezes a criança não quer aquele instrumento específico, né? Então é importante saber direcionar isso. Às vezes a criança vai desenvolver para uma outra área, como a pintura, enfim, né? Mas se é da vontade da criança, se ela gosta de música, ela vai conseguir aprender, se ela for bem direcionada, com certeza. O que acontece é que o tipo de ensino que você oferece às diversas faixas etárias é um ensino totalmente diferente, né? Uma aula que eu dou para uma criança de 8, 10 anos é diferente de uma aula que eu vou dar para um adulto que trabalha o dia inteiro, que tem outros compromissos, né? Então, o tipo de dinâmica é diferente, a forma como é passado o conteúdo é diferente, como também é totalmente diferente de uma aula que a gente vai trabalhar com uma pessoa, por exemplo, da terceira idade, né, que já vai ter todo um outro contexto, né, de aula, de gosto musical, às vezes da forma como se explica, né? As crianças hoje em dia, elas nasceram já nesse meio digital. Então, você pode usar vários recursos digitais como referência, né? A música, um vídeo específico no YouTube como referência e tudo mais. Para outras faixas etárias, pode ser que a pessoa tenha um pouco mais de dificuldade. Tem que baixar um aplicativo aqui para... meu piano não tem um metrônomo. Baixa um aplicativo.
de repente uma pessoa de mais idade vai ter um pouco mais de dificuldade. Então a gente tem que saber adaptar a aula segundo a necessidade do aluno, segundo o contexto do aluno. Né? Você, que você diria, porque você está falando gosto musical? Você, por exemplo, é possível os pais ver sinais de uma criança que queira realmente aprender música, que ela tem gosto pela música? Que sinais você acredita que... Porque ouvir música todo mundo ouve, né? Mas tem alguma coisa, assim, alguma característica, por exemplo, você demonstrou uma característica que seu pai falou, o filho vai ser músico, pode ser músico. Tem alguma característica assim que o pai observa, olha, esse meu filho acho que vai gostar de aprender música? Assim, são esses sinais, né, de, por exemplo, a criança desde cedo, a forma como ela... tem criança que chega perto de alguém que está com um instrumento, todo mundo tem um violão em casa ou conhece alguém que tem. Como a criança lida com aquele momento ali, quando ela assiste uma apresentação de música, como é que ela fica olhando? Como é que ela fica olhando? Você vai percebendo esses detalhes, esse interesse. Você começa a reparar as facilidades, se ela tem facilidade para cantar, se de repente ela tem mania de ficar batendo nas coisas, se ela tem ritmo, né? Então... tem dica, né? Tem dicas. Você vai observando esses indícios e se a criança realmente... O pai pode sugerir, você gostaria de fazer aula de música, e se a criança realmente se interessar e gostar, ela, com certeza, ela vai desenvolver bastante. Você falou uma outra questão aí, você estava dizendo que música não tem idade. Eu estava dizendo aqui que existe o ditado que cachorro velho não aprende truque novo. Você, por exemplo, às vezes a pessoa trabalhou a vida toda, se aposentou, mas sempre que tem interesse pela música, quer aprender música. Você falou que a criança tem mais facilidade, mas você tem alunos com idosos, por exemplo, mais de 60 anos? Tem. Isso, por exemplo, não é um bloqueio, a pessoa, eu estou com 70 anos, não posso mais aprender? Não. Inclusive, em Niterói, eu tinha um trabalho específico para a terceira idade, né? E existe uma série de benefícios, inclusive, né? De prevenção de doenças, porque o que acontece? Quando a pessoa aposenta, às vezes a pessoa se desliga um pouco das atividades, às vezes, dependendo da situação familiar, o idoso às vezes fica até um pouco mais isolado, e aí fica assistindo televisão, ou seja, não está mais naquela fase produtiva da vida, em que tenha muitos estímulos e tudo mais. O estudo da música vai reforçando essas capacidades cognitivas e ajuda na prevenção de uma série de doenças por conta disso também. Porque você continua estimulando a memória, você continua estimulando o raciocínio, você continua estimulando a coordenação motora. Tudo isso tem um benefício de aspecto geral, sem contar com a questão, por exemplo, da autoestima. Tem muito idoso que se sente incapaz, eu já fiz tudo que eu tinha para fazer, eu não consigo fazer mais nada. E aí, estudando música, ela aprende uma música que ela gostava na juventude dela, e ela vê que ela está conseguindo tocar, e isso traz um bem-estar, uma autoestima muito grande para ela. Então, o ensino da música para a terceira idade, ele é muito importante, né, para estimular a continuar mantendo essas capacidades cognitivas e prevenir algumas possíveis, né, doenças decorrentes dessa baixa, né, como por esses fatores emocionais também, né. Então você está de acordo com uma banda que nós tínhamos carnavalesca chamada de 9 aos 90? Com certeza, com 9 aos 90 você aprende música sempre. Exatamente. Pessoal, tem que procurar a pessoa certa, o lugar certo. É o que eu falei, são formas diferentes, né, de se dar aula. A aula para uma criança é uma aula muito dinâmica. Como eu te falei, hoje é a era da informação. Essas crianças estão acostumadas a serem bombardeadas muito rápido com informações, né? Então, aquela aula mais tradicional de abrir uma partitura, ficar explicando ali durante muito tempo uma criança vai, né, perder o interesse rápido. Então, tem que ser uma aula em que você ensine pequenos trechos de forma rápida, dinâmica, interagindo com outros conteúdos, né? Uma aula já
para a terceira idade, você pode puxar justamente para essas memórias afetivas, para essas memórias musicais. Ah, eu gostava dessa música, eu costumava dançar essa música. Isso tudo vai criando uma rede de memórias e fortalecendo, que trazem um benefício muito grande para a saúde. Filho, nós falamos até agora que a música é fundamental na vida, que é possível aprendê-la, não tem idade. Agora você, friburguense, mesmo que você tenha se afastado um tempo de Friburgo, você conhece o meio musical de Friburgo. Sim. Você diria que a nossa cidade ela é amigável ao aprendizado da música? Eu sei que as nossas duas centenárias bandas, né, têm suas escolas de música, né? Mas eu pergunto, nós temos outras opções, por exemplo, oferecidas pelo setor público, ou isso seria exigir demais do setor público? E as ofertas particulares? Você, como professor de música, Friburgo tem um bom mercado para ensinar música ou não é nada disso? Tem que se contentar com um professor particular aqui, outro ali e as duas bandas. É uma cidade amigável para o aprendizado? Friburgo é uma cidade extremamente musical. Nós temos excelentes músicos aqui na cidade que trabalham localmente, inclusive também se apresentam fora de Friburgo. E em termos de ensino de música, a cidade é riquíssima. Nós temos excelentes escolas aqui. Eu não vou citar nenhuma em específico para não cometer a gafe de esquecer alguma. Sim. Né? Mas nós temos diversas escolas. Mas no setor público, alguma coisa você conhece? No setor público, o interessante é porque desde 2008, com a Lei 11.769, que tornou obrigatório o ensino de música nas escolas. Então, Isso é uma lei federal? É uma lei federal. É uma lei federal. E com essa obrigatoriedade, então, dentro do setor público, a gente tem já essa inserção do ensino de música, que começa também com a questão da musicalização, alguns trabalhos rítmicos, que vão pegando esses elementos básicos da música, né? Ritmo, som, melodia, harmonia, para preparar a criança para um estudo mais aprofundado depois da música. Então, no setor público nós temos isso. Aqui em Friburgo... Mas será que as escolas de Friburgo estão praticando isso, você sabe? Não sei informar, não sei informar. Acredito que sim. Aqui em Friburgo nós temos a oficina escola, que funciona ali no antigo fórum, e ela é de iniciativa pública, né? Tem professores de música lá, inclusive eu acho que tem dança também, existem outras atividades, mas certamente tem a parte de música, sim, dentro dessa parte do setor público. E no setor privado? Você falou que nós temos bastante opção. Nós temos diversas escolas aqui em Friburgo, alguns colegas, inclusive, que nós já trabalhamos juntos, depois cada um formou o seu próprio espaço, né, de ensino de música. E é bem interessante de ver porque cada um vai levando um pouco para dentro de algum segmento musical, né? Alguns trazem uma música mais contemporânea, outros buscam aquele ensino mais tradicional. Então, Friburgo tem essa característica, né, de ter essa variedade. Mas me diga uma coisa, aí você vê, por exemplo, você falou que o setor público tem as escolas, eu não sei se a gente sabe, vou procurar até saber se estão cumprindo essa lei federal, né? Se estão apresentando, se no currículo as crianças estão sendo agraciadas com essa possibilidade. Mas no setor privado, isso é caro hoje para uma mãe? Eu quero que meu filho aprenda música. É muito caro isso? Varia de lugar para lugar. Varia de lugar para lugar, varia da formação do professor, varia, né, eu já vi assim, mensalidades, tem professor que cobra por aula, né, tem professor que cobra a mensalidade. Eu, particularmente, eu sou a favor da democratização. E com isso eu não estou dizendo que o professor deva ganhar menos, mas eu acredito que o ensino de música ele tem que ser acessível às pessoas. Mas mesmo sendo particular? Sim, mesmo sendo particular. Porque às vezes é o sonho da criança, às vezes a criança tem uma certa facilidade para a música
E ela não pode estudar porque os pais, às vezes, não têm condição de pagar uma mensalidade de um curso mais caro. Então, acho que tem que ser democratizado esse preço, tem que ser um preço justo, sim, que realmente possibilite ao professor ter uma vida confortável, mas que possibilite também um acesso Existe algum fomento, de qualquer nível de governo, federal, estadual, municipal, você sabe se existe, por exemplo, algum convênio para um professor, por exemplo, dar aula de música, você sabe se existe isso? Existe. Inclusive, você estava falando das bandas centenárias aqui de Friburgo. Essas eu sei que fazem com a prefeitura um Então, convênio. existe um convênio, existe um trabalho com as crianças também de comunidades. Então, tem... Agora... Por exemplo, você como professor de música, se você quiser se inscrever num fomento desse para dar aula para jovens carentes, você conseguiria? Hoje em dia existe essa possibilidade através ou dos concursos, né, ou através das leis de incentivo à cultura, onde você cria um projeto e você apresenta esse projeto e esse projeto, se aprovado, aí você pode trabalhar nesse setor oferecendo essa aula de música. Você nunca se interessou por isso? Eu, particularmente, eu trabalho com... Hoje em dia eu estou voltado mais para essa área do digital. Né? Com a época da pandemia, todo mundo ficou trabalhando... Isso aí é outra coisa importante, né? Você está falando em pandemia. Você tocou num ponto importante. Nós sabemos que existe até final de 2019, nós vivemos um mundo. Depois passamos 2020, 2021 praticamente trancados dentro de casa. Até hoje falo, até entendo, porque a gente desconhecia muito, mas se viu muita ignorância e estupidez de governantes aí, fazendo coisas absurdas, né? Prendendo gente na praia, gemando gente na praia. Foi um período negro da nossa história. Quando eu estou falando negro, de escuridão, porque se andar um bocadinho vem o problema de racismo, né? Estou falando de escuridão. A gente não tem nada a ver com a cor da pele de ninguém, não. Mas foi um período muito triste, porque ficou escuro, ficou tudo escuro, ninguém se via nada, na ignorância, né? Sim. Mas e no setor de vocês aí, o prejuízo foi... Vocês sofreram um prejuízo danado. Por exemplo, como é que você dá aula a não ser à distância? E já se recuperou? Como é que está saindo esse pós-pandemia? Pois é, no meu caso em particular, eu achei bastante interessante porque os alunos do Rio, de Niterói, de São Gonçalo, todos eles continuaram estudando comigo. Quando eu vim para Friburgo, eles continuaram estudando comigo pelos meios virtuais, né? A aula é uma aula ao vivo, não é a aula gravada que o aluno assiste. É uma aula interativa, ao vivo, só que via internet, né? Onde o aluno ele aponta a câmera, o celular, tablet, enfim, a webcam do computador, ele posiciona na lateral do teclado do piano, onde eu possa ver, né, a mão dele, o teclado, e aí a gente trabalha dessa forma. E o interessante é que quando acabou a pandemia, a maior parte desses alunos não quis retornar para a aula presencial, porque o aluno pode estudar no conforto de casa, na hora que ele escolhe, né, marcando o horário certinho comigo, ele pode. Então evita o problema de transporte, evita o problema de logística às vezes. Tem que sair do inglês, tem que ir para a aula de música, vai chegar tarde em casa. Às vezes o aluno pode fazer a aula dele no sábado de manhã dentro da casa dele, tranquilo, né, com todo o material eu passando para ele. Você hoje tem você tem muitos alunos dessa forma? Tem. Hoje seria, digamos, em percentual, você tem mais alunos, digamos, virtuais do que presenciais? Hoje em dia, desde o final da pandemia, eu estou trabalhando somente virtual. Você só está trabalhando virtual, você não trabalha presencial, não? Lá em Niterói eu tinha a minha própria sala de música e dava aula numa escola também, né? E é o que eu falei, depois com essa questão toda aqui da pandemia, eu já em Friburgo mantive os alunos, mas de forma virtual. Aqui você não dá aula presencial, então? Por enquanto, não. Mas você não quer ou porque não apareceu a oportunidade? Não, por uma questão de logística também. Como eu ainda não abri meu próprio espaço, enfim, o tempo que eu levo para ir até a casa do aluno, dar aula, isso daí tornaria a aula muito cara para o aluno.
porque seria o equivalente a 3 horas de trabalho para mim, né? Dependendo do lugar, né? 45 a 1 hora para chegar na casa do aluno, dar aula para ele e depois retornar para casa. Então isso daí, em termos de logística, acaba não compensando muito, o que tornaria a aula muito mais cara para o aluno. Ele de casa, ele tem a aula dele certinho naquele horário ali, e isso facilita bastante também o processo. Hoje nós estamos passando por um momento, você está falando, dando muita ênfase no mundo digital, né? A gente não sabe o limite desse mundo digital, né? Hoje, por exemplo, nós estamos convivendo já com a tal da inteligência artificial, né? Como é que você já está falando que está usando esses meios digitais. Você acredita que o meio digital vai prevalecer? Será que os professores de música serão trocados, por exemplo, por um celular de inteligência virtual daqui a pouco? Não é mais o Philip Gutwein, e sim uma inteligência artificial que está dando aula? Será que a gente está caminhando para isso? Ou você acha que isso é um exagero, quem pensa assim? Esse ponto é um ponto excelente. Já aconteceu de alunos começarem a fazer aula comigo e estudavam por tutoriais do YouTube ou estudavam por um aplicativo que ia aparecendo lá a tecla que ele tinha que apertar e ele estudava por ali. Isso daí gera uma série de problemas. Primeiro, um tutorial de YouTube ou um aplicativo desse não está olhando para a mão do aluno, não sabe se ele está executando a música com o dedilhado correto. Segundo, não está percebendo questões de interpretação, variação de forte, fraco. Então, esses alunos de internet, nesse sentido, né, acabam sendo alunos que não desenvolvem expressividade. Ele está acostumado que tem que tocar aquela nota naquele tempo. Mas cadê a arte nisso? Né? Cadê a interpretação? Cadê a história daquela música que está por trás daquilo ali? Cadê a observação na postura de mão, que pode causar alguma lesão, caso o aluno esteja estudando errado, ou estudando, de repente, uma música que ainda não está no nível dele, ele quer pegar uma coisa um pouco mais difícil e ele ainda não tem preparo para aquilo, ele pode se lesionar. Então, os perigos dessa questão digital, uma inteligência artificial, ela pode reconhecer o som, pelo menos até agora, ela pode reconhecer o som e dizer se o aluno está tocando certo ou não. Mas ela pode também, com a inteligência artificial, né, dar algum embasamento histórico, talvez, da música. Mas eu acho que o fator humano, da sensibilidade, da interpretação, por mais que você tente simular com uma máquina, eu ainda acho que ainda não é possível, não. Né? Eu acho que essa interação professor-aluno, essa questão da experiência ainda é muito... Eu estou falando isso porque a gente está vendo aí, né, chat, não sei das quantas, agora o WhatsApp mesmo, ele está pegando um áudio seu, está transcrevendo. Eu até ri demais ontem, porque uma colega de trabalho me mostrou um áudio dela, ela falou uma palavra meio truncada e o texto, né, botou outra palavra que não tinha nada a ver com ela. Ela falou assim, mas ele está entrando. Eu falei, claro, mas o entendimento dele, o som para ele é essa palavra, é o que ele encontrou mais próximo. Mas eu não falei isso, mas para ele falou. Quer dizer, a gente ainda está lidando com um mundo muito desconhecido e perigoso, ao mesmo tempo cativante, né, instigante, mas perigoso, né? Eu acho importante que a gente saiba usar essa tecnologia a nosso favor. Isso. Como, por exemplo, a gente usa hoje em dia a Alexa em casa. Isso. Já usa na televisão. É confortável, né? O assistente do Google, essas coisas a gente já faz uso. Então, se essas tecnologias elas estão avançando, elas podem ser incorporadas para que ajude o processo. Mas para substituição, eu ainda acho complicado e não acho que seja interessante, não, pelos motivos que eu falei. A verdade é a seguinte, a tecnologia é racional demais. É onde é que entra o sentimento. O ser humano vive de sentimento. Exato, né? Exato. Então, é onde a gente diz, né? O coração, onde é que está? Uma máquina não vai... A máquina ela é programada. Por melhor que seja essa programação, não existe como é que esses conceitos estéticos de beleza,
o que você sente quando você escuta uma música bonita. Isso a máquina não... Eu falei até aqui, né, no início, né, deixa eu ver, pegar aqui onde é que está isso, nós já estamos chegando no final, o tempo passa rápido. E esse assunto é um assunto... É um veículo usado para expressar sentimentos. Sentimentos, através de uma máquina, vai ficar meio difícil, né? Inclusive, um neurocientista lá da Universidade de Colômbia, o nome dele é Oliver Sacks, ele tem inclusive livros sobre isso. Ele fala que a música é uma forma direta de comunicar uma emoção, porque ela não passa nem pelo crivo da razão para elaborar palavras, né? A música, ela é a emoção ali já expressa. Expressa, né? Expressa, né? Então, mas é um mundo novo que já está aí, não está vindo não, já está aí. Sim, sim, e a gente tem que aprender a fazer o melhor uso dele para que... Nós estamos aí nos nossos últimos 4 minutos, eu vou te perguntar rapidamente. Como é que você avalia? A Friburgo, nós temos em termos de música, você acha que Friburgo é bem... eventos musicais, você acredita que a gente está sendo bem atendido? Ou isso nós temos, a música não está sendo, digamos, tão bem divulgada por aí? Nós temos evento agora, essa semana mesmo aí, vamos ter lá, tivemos no final de semana lá no Suspiro, apresentações. Agora vem o 16 de maio aí, tem Diogo Nogueira, não sei o quê. Mas você acha que a gente tem sabido explorar a música? Eu acredito que tenha que existir um pouco mais de variedade. Né? Os eventos, de uma forma geral, que eu tenho escutado, se baseiam muito em bandas de pop rock, com um repertório já tradicional e já estabelecido. E isso fecha um pouco o mercado, né? Eu acho que essa coisa tem que expandir mais. A gente tinha o Festival de Inverno, que é uma pena que a Delarte fazia muita coisa muito interessante. Da música clássica, músicas regionais, sabe? O universo musical é muito grande. Na verdade, a gente está vivendo um momento muito consumista, né? Sim. É o que está tocando no streaming que está vindo. Pois é, então assim... É mais do mesmo. Eu acho que a gente tem que investir nessa questão da variedade, até porque Friburgo é uma cidade turística e se você cria uma referência, como por exemplo o festival lá de Campos do Jordão, né, me parece, tem esses festivais lá que são conhecidos nacionalmente e até fora. Então, se Friburgo criar uma tradição, ainda mais com a variação das culturas presentes aqui, das colônias, olha a variedade, né, de música, de possibilidades musicais que nós temos. Então, fica aí essa proposta também de explorar mais outras linguagens musicais que não seja só o pop rock ou, de repente, só o sertanejo, né? Eu acho isso importante. Eu sinto falta aqui, por exemplo, da música clássica. Música clássica, mais eventos de música clássica, mais eventos de músicas regionais, enfim, as possibilidades aí são imensas, né? Salas mesmo, nós não temos muitas salas disponíveis, né? Estamos aí recuperando o Teatro Laércio Ventura, mas cadê o Centro de Arte até hoje? Centro de Artes. A Usina Cultural ainda está ativa. A Usina Cultural faz algum trabalho. Nova Friburgo Auto Clube tem alguma coisa. O Teatro Santa Carmele, mas você vê por um outro teatro que a gente não ouve falar e usar aí, o Anchieta, que sempre foi usado, hoje não se usa mais. Sim. A pena, vamos lá. Mas, Fio, chegamos ao final. Fio porque eu tenho uma ligação forte com ele, né? É uma pessoa que eu sei que é do mundo musical, por isso eu estou trazendo, porque eu sabia que ele ia ter uma colaboração muito boa a dar a vocês num assunto que eu realmente confesso que, do jeito que exploramos hoje, eu nunca tinha feito. E a música é uma coisa... Eu, por exemplo, eu consigo trabalhar... Eu trabalho muito em computador, né? Normalmente eu estou com fone de ouvido ouvindo música, né? Então a música é algo que está na vida da gente. Mas é importante a gente falar no aprendizado. Por falar nisso, você está aceitando alunos? Sim. Você quer deixar seu telefone para alguém se quiser? O meu contato é 21 97929 2508. Por lá a gente agenda uma aula experimental para o aluno conhecer a metodologia, conhecer a forma como é o trabalho. E se o aluno gostar e se interessar, aí a gente efetiva a matrícula, separa o horário
e inicie as aulas. Também podem me procurar pelo Instagram, Fio Curso de Piano, ou pelo YouTube, conforme você já tinha dito. Ou seja, se seu filho está mostrando gosto musical, ou se você já é idoso, está na minha idade, mas tem um tempinho e quer aprender, ainda é tempo, sempre é tempo, né? Sempre é tempo. Sempre é tempo, tá bom? William, quero te agradecer pela ajuda aí, tá? Obrigado. Fio, agradecer a telinha para sua despedida, nosso tempo já esgotou. Modesto, muito obrigado pelo convite, foi um prazer, foi uma honra estar aqui. Eu desejo a todos também uma boa noite e fiquem com Deus. Bem, a vocês que estão do outro lado da telinha, é um programa... Falar nisso, hoje, dia 5, daqui a 3 dias, o Pensando Nova Friburgo completará 21 anos no ar. O tempo passa, o tempo voa, né? Como dizia uma propaganda aí de um banco, né? Mas fico com Deus, agradeço a vocês pelo carinho da audiência. Se Deus quiser, a próxima semana estaremos aqui. Aí será um programa comemorativo dos 21 anos. Eu vou procurar trazer um convidado, uma convidada que tenha tido participação importante nesses 21 anos do Pensando, em quase 1.100 apresentações, tá bom? Fique com Deus, uma boa noite, se Deus quiser, até a próxima semana.